Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo numérico do impacto da introdução de um imposto específico sobre a venda de um produto em um mercado em concorrência perfeita. Tá? Nesse exemplo, como eu já havia feito em outro vídeo, tá? Eu vou fazer algumas simplificações. Né? As simplificações são as seguintes: eu vou ter um número limitado de vendedores e cada vendedor pode vender no máximo uma unidade do produto e no mínimo 0 unidades do produto, e ele não pode vender quantidades fracionadas do produto. Então cada vendedor ou vende uma unidade do produto ou não vende o produto. E cada comprador, né, está sujeito à mesma restrição, ele ou compra uma unidade do produto ou simplesmente não compra o produto. Né? Então é um produto cuja escolha é binária, né? Comprar ou não comprar. Tá? Isso vai criar algumas peculiaridades, né, para o nosso mercado, mas facilita a exposição numérica, né, do que a gente tem a dizer. Tá? Para cada vendedor, a gente define o preço de reserva como o preço mínimo a partir do qual o vendedor está disposto a vender o produto. E os vendedores aqui no nosso exemplo estão ordenados em ordem ascendente do preço de reserva, né? Porque os vendedores com menor preço de reserva são os vendedores mais propensos a vender o produto. Né? Eles vão ter mais facilidade em vender o produto, mesmo que o preço do produto seja baixo. E os vendedores com maior preço de reserva são menos propensos a vender o produto. E os compradores, tá? A cada comprador eu vou associar um preço de reserva, que significa, né, o preço máximo que ele está disposto a pagar para comprar o produto. Então os compradores aqui estão ordenados, né, em ordem decrescente de seus preços de reserva. Porque um comprador com preço de reserva elevado é um comprador propenso a fazer a transação no mercado, porque mesmo que o preço de reserva não seja muito baixo, como o preço de reserva do nosso comprador é elevado, é possível que ele esteja disposto a participar desse mercado. Enquanto um comprador com preço de reserva muito baixo, né, ele só vai entrar no mercado se o preço praticado no mercado for efetivamente muito baixo. Bom, o que a gente viu é que em um mercado em concorrência perfeita, o preço vai ser ajustado, né, para que o número de vendedores que estão interessados em vender o produto coincida com o número de compradores que estão dispostos a comprar o produto. Então eu vou ter que ter um preço, né, para qual o número de vendedores com preço de reserva menor ou igual a esse preço seja igual ao número de compradores com preço de reserva maior ou igual a esse preço. No nosso caso aqui, tá? E esse equilíbrio também vai ser caracterizado pelo ponto de cruzamento da curva de oferta e da curva de demanda. Tá? As curvas de oferta e demanda, para o nosso exemplo, estão representadas, né, nesse gráfico aqui. A curva em azul é a curva de oferta, a curva em cor de laranja é a curva de demanda. Né? Esse gráfico aqui tem a forma de escadinha, pela peculiaridade que eu atribuí, né, a esse mercado, de que cada comprador e cada vendedor no máximo compram ou vendem uma unidade do produto, né? E que esse produto não pode ser fracionado, né? Então a oferta de fato ela dá saltos, né? Os patamares dessas escadas deviam ser linhas pontilhadas, né? Ou não deveriam ter sido desenhados, tá? Mas como esse gráfico foi produzido em uma planilha de cálculo, seria muito trabalhoso desenhar efetivamente, né, a cara que tinha que ter esse gráfico, tá? Mas só para dar um esboço, né, a gente podia, eu vou fazer o desenho, tá, desse gráfico aqui, sobre qual seria o gráfico da curva de oferta, tá? Eu vou sobrepor, né, nesse gráfico aqui, tá? Então, a rigor, o gráfico seria o seguinte, né? A curva de oferta seria oferta igual a zero, tá? Para preços menores do que 1, tá? Quando o preço é exatamente igual a 1, a oferta é igual a 1, tá? E para preço maior ou igual a 1 e menor do que 2, a oferta é igual a 0, né? Quando o preço é exatamente igual a 2, a oferta é igual a 2 unidades. Para preços maiores ou igual a 2, a oferta é igual a 3, a 2, perdão, né? Quando o preço atinge o valor de 3, a oferta sobe para 3 unidades e permanece em 3 unidades até que o preço atinge o valor de 4, né? Quando a oferta sobe para 4 unidades, permanece em 4 unidades até que o preço atinge o valor de 5 e assim por diante, né? Então, de fato, a minha curva de oferta é uma curva descontínua nesse nosso exemplo aqui, né? E formada, né, por um conjunto de segmentos de reta verticais, né? Como a gente está desenhando aqui, tá? Então, a mesma coisa vai valer para a curva de demanda, né? A demanda, né, para um preço
do produto, né, para qualquer preço maior do que 10 unidades, a demanda é zero, né? Para preços, quando o preço é 10 unidades, a demanda salta para 1 unidade, porque eu vou ter uma compradora aqui querendo comprar o produto, que é a Ana, né? E a demanda permanece 1 unidade se o preço cai, mas permanece acima de 9, né? Quando o preço chega a 9, a demanda salta para 2 unidades, ela permanece em 2 unidades, né? Até que o preço atinge o patamar de 8, quando a demanda salta para 3 unidades, permanece em 3 unidades até que o preço atinge o patamar de 7, quando a demanda sobe para 4 unidades e assim por diante, né? Então, de novo, eu vou ter aqui uma série de linhas verticais, né? De segmentos de retas verticais, tá? Representando o que seria a nossa curva de demanda, né? Então, é meio difícil reproduzir esse gráfico, né? Gerar automaticamente esse gráfico, né? Em uma planilha de cálculo, por isso eu acabei optando, né, por deixar o gráfico com essa cara aqui, né? Tá ok? Bom, mas o equilíbrio se dá no cruzamento da curva de oferta e de demanda, né? Ou seja, quando um ramo vertical da curva de oferta coincide com o ramo vertical da curva de demanda. E o que a gente pode ver aqui, né? Esse cruzamento, tá? Ele existe, né? Perdão, deixa eu limpar isso aqui. Esse cruzamento ele existe e ele ocorre, né, nesse trecho aqui, né? De fato, a rigor, né, sem excluir os extremos, nessa região aqui, né? Então, qualquer preço maior do que 5 e menor do que 6 vai gerar equilíbrio nessa economia, vai fazer com que a quantidade ofertada e a quantidade demandada sejam iguais e sejam iguais a 5. Né? Nós optamos por escolher, tá, o valor médio, o preço médio de todos os preços que geram equilíbrio nessa economia. Tá? Então eu estou destacando aqui como preço de equilíbrio, tá, o valor de 5,5. Tá? Se o preço for 5,5, eu vou ter 5 vendedores que têm preço de reserva menor ou igual a esse preço, né? Que são, né, os vendedores de Pedro até Renato, tá? Todos eles vão estar dispostos a vender o produto a esse preço, né? E eu vou ter 5 compradores com preço de reserva maior ou igual a 5,5, né? Da Ana até o Bernardo, tá? Todos eles com preço de reserva maior do que 5,5, portanto dispostos a comprar o produto, né, ao preço de 5,5. E os vendedores estão dispostos a vender o produto ao preço de 5,5, porque 5,5 é mais do que eles exigem, né, para vender esse produto. Tá? Na coluna, última coluna das duas tabelas aqui, eu calculo o excedente de cada vendedor e de cada consumidor. Né? O excedente de cada vendedor é a diferença entre o preço que ele obtém ao vender o produto, que vai ser o preço de equilíbrio, 5,5, né? Menos, tá, o preço de reserva dele. Tá? Então o Pedro tem um excedente de 5,5 menos 1, que é 4,5, né? A Júlia tem um excedente de 5,5 menos 2, que é 3,5, e assim por diante. Tá? E esse excedente é gerado para todo mundo que vende o produto. Quem não vende tem um excedente igual a zero, tá? Que são os vendedores que não estão destacados aqui, né, com fundo em azul. Tá? E para os compradores, o excedente é a diferença entre o preço de reserva deles, ou seja, quanto eles estão dispostos a pagar pelo produto, e quanto eles efetivamente pagam pelo produto. Né? Então, por exemplo, a Ana, né, ela tem um preço de reserva de 10 e paga pelo produto o preço de 5,5, que todo mundo vai comprar o produto vai pagar esse preço, né? Então ela vai ter um excedente de 10 menos 5,5, 4,5. A Renata tem um preço de reserva de 9, paga 5,5, o seu excedente vai ser 3,5 e assim por diante. Né? Aqueles vendedores que não vendem o produto, tá? Eles não têm excedente algum, simplesmente que não compram, perdão, aqueles compradores que não compram o produto, né? Não tem excedente algum, o excedente é zero. Né? Então, se eu somar nesse exemplo todos os excedentes dos vendedores, tá? A soma dos excedentes é 12,5, tá? Dos vendedores é 12,5, a soma dos excedentes dos compradores também é 12,5. O excedente social, que é a soma dos dois excedentes, é 25. Né? Esse excedente social é uma medida do ganho dos vendedores, de todos os participantes do mercado, né, com a transação. Tá? Bom, deixa eu apagar isso aqui e fazer a seguinte observação. Né? De fato, qualquer preço de equilíbrio aqui vai gerar o mesmo excedente social, embora talvez altere o excedente dos vendedores e o excedente dos compradores. Né? Então, se o nosso preço de equilíbrio fosse, por exemplo, 5,8, eu vou fazer uma coisa aqui, espero que não dê
pane na nossa planilha, né? Porque eu vou substituir uma fórmula por um valor, né? Mas, por exemplo, um preço de 5 por 1,8 é um preço menor do que 6 e maior do que 5. Então é um preço de equilíbrio, né? Então se eu colocar aqui 5,8 no lugar de 5, tá? Eu alterei o preço, né? Mas eu continuo com 5 vendedores, 5 compradores, continuo em equilíbrio, tá? Só que aqui o excedente dos vendedores subiu, é claro, eles estão vendendo o produto a um preço mais elevado, eles vão ganhar com isso, e o excedente dos compradores caiu. Mas como a quantidade transacionada não se alterou, né, houve apenas uma transferência de excedente, né? O que aumentou o excedente dos produtores corresponde ao que caiu os excedentes dos compradores, tá? De tal maneira que meu excedente social continua sendo igual a 25. Pois bem, vamos agora começar a falar o que acontece quando a gente introduz um imposto, né? O que a gente viu é que o imposto, com a introdução de um imposto específico, né? O que vinha a ser um imposto específico? O imposto específico é um imposto, né, cujo valor que impõe, né, um valor constante a ser recolhido aos cofres públicos por unidade vendida, né? Então, por exemplo, um imposto específico diria que em cada unidade vendida do produto você deve recolher R$ 1, né, para os cofres públicos. Você deve pagar R$ 1 para o governo, né? Um outro tipo de imposto é o imposto ad valorem, que é mais frequente, na verdade, né? Que diz o seguinte: você deve recolher para o governo um percentual do valor da transação, né? Então, por exemplo, os nossos impostos, o ICMS, por exemplo, né, ele impõe um percentual que pode variar em diversas faixas, podendo atingir valores de até 20% da transação, né? E então diz o seguinte: se eu comprei um produto por R$ 10 e a alíquota do ICMS é de 20%, eu vou recolher aos cofres públicos 20% de R$ 10, R$ 2, né? Mas se esse produto tivesse sido vendido a R$ 5, eu iria recolher aos cofres públicos R$ 1, né? O valor do tributo sobre a transação depende do valor da transação, por isso o termo ad valorem, né? Um imposto calculado sobre o valor, né? Enquanto o imposto específico, né, o valor do tributo sobre a transação não depende do valor da transação, né? Então, se eu vendo um produto a R$ 10 e ele tem um tributo específico de R$ 1 por unidade vendida, eu vou ter que recolher para os cofres públicos R$ 1, né? E não mais nem menos do que isso. Se o preço do produto, se o mesmo produto é vendido a R$ 5, ainda assim eu vou ter que recolher R$ 1 para os cofres públicos, tá? Então, essa é a diferença. A gente trabalhou com um imposto específico e não ad valorem, simplesmente porque é mais fácil a gente fazer as contas e ilustrar graficamente o que está acontecendo, tá? E o que a gente viu, né, é que com a introdução de um imposto específico, né, o equilíbrio de mercado não vai se dar mais no cruzamento da curva de oferta com a curva de demanda, mas em um ponto em que a distância entre a curva de oferta e a curva de demanda, né, é igual ao valor do imposto, tá? Então, por exemplo, né, se o meu imposto for muito pequenininho, se eu tiver um imposto, eu já vou ilustrar isso aqui, tá? Mas deixa eu ilustrar primeiro apenas graficamente, né? Se eu tiver um imposto, tá, ad valorem, no nosso exemplo aqui, menor do que R$ 1, né? Então, eu posso ter uma distância nesse degrau de equilíbrio inicial, tá? Eu posso definir um preço bruto, né? Ou seja, o preço total que vai ser pago pelo comprador perto de R$ 6, um pouquinho abaixo de R$ 6, tá certo? Vamos supor que meu imposto seja de 50 centavos por unidade, né? Então, se os compradores, tá, pagarem, tá, R$ 5,90 por unidade e os vendedores receberem, né, em contrapartida, deixa eu marcar isso aqui, em contrapartida R$ 5,40 por unidade, né, eu continuaria tendo, né, 5 compradores e 5 vendedores, né? E a diferença entre o preço pago, né, pelos compradores e o preço pago pelos vendedores seria o tributo, né? Então, nesse modelo, né, em que as quantidades dão saltos discretos, tá? Um pequeno tributo não vai afetar a quantidade de equilíbrio dessa economia, tá? Mas, no caso mais geral, se a gente tivesse, né, um modelo de oferta e demanda tradicional, né,
contínuo, com as curvas de oferta e de demanda contínuas, né, e não em escadinha, como eu desenhei aqui, certo? O que vai acontecer é que qualquer tributo ele vai fazer com que o equilíbrio se dê, né, no ponto em que a distância entre a curva de oferta e de demanda seja exatamente igual ao tributo, né? Por exemplo, se o imposto for maior do que R$1, nesse caso aqui, tá, os potenciais preços de equilíbrio, né, vão envolver, tá, vamos supor que seja maior do que R$1 e menor do que R$2, né? Menor do que R$3, perdão. Então, potenciais equilíbrios vão ocorrer, tá, quando são transacionadas 4 unidades, né? Por exemplo, imagine um imposto de R$2 por unidade vendida, tá? Se eu tiver esse imposto aqui, eu tenho um equilíbrio quando os vendedores, né, pagam um valor bruto de R$6,50, tá? Desse valor bruto, né, R$2 são recolhidos aos cofres públicos e os compradores recebem um valor de R$4,50, né? O que é importante é que a distância, né, a diferença entre o preço pago pelos compradores, né, incluindo, né, os tributos, e o preço recebido pelos vendedores, né, excluídos os tributos, tá, é exatamente igual ao valor do tributo, né? Então o que o tributo faz é separar, né, o preço de reserva do último vendedor do preço de reserva do último comprador, né? Enquanto num equilíbrio em concorrência perfeita, tá, esses preços de reserva do último vendedor e do último comprador, né, se eu tivesse o modelo com quantidades contínuas, seriam exatamente iguais, né? Ou nesse nosso caso, que é um exemplo discreto, né, eles vão ser os mais próximos possíveis, né? Assim, então, o equilíbrio em concorrência perfeita tende a fazer com que o vendedor, né, com preço de reserva mais baixo tenha o mesmo preço de reserva, né, perdão, o vendedor com preço de reserva mais alto, né, que participe do mercado, tenha aproximadamente o mesmo preço de reserva do comprador com preço de reserva mais baixo, né? Aproximadamente, porque aqui vocês podem ver, né, que no equilíbrio o vendedor com preço de reserva mais baixo é o Renato, com preço de reserva igual a 5, e o comprador com preço de reserva, perdão, o vendedor com preço de reserva mais alto é o Renato com preço de reserva igual a 5, né? E o comprador com preço de reserva mais baixo é o Bernardo com preço de reserva igual a 6, tá? Mas isso é o tão próximo como é a menor diferença que eu posso obter, né, entre preço de reserva de comprador e de vendedor, né? Aqui a diferença foi 1, tá? Se eu colocasse a Betina e a Beatriz, tá, a diferença continuaria igual a 1. E qualquer outro par, né, se eu aumentasse o número de transações ou diminuísse o número de transações, essa diferença, né, entre o preço de reserva do último vendedor e do último comprador ficaria maior do que 1, né? Então, na verdade, o equilíbrio em concorrência perfeita ele se dá no ponto em que a diferença entre os preços de reserva é mínima. A gente poderia pensar assim, tá? Bom, uma outra coisa que a gente viu, né, é que o equilíbrio em concorrência perfeita, né, ele é eficiente, no sentido que ele gera, né, o maior excedente possível, né? Como o imposto ele leva uma redução, né, na carga, ele pode levar, né, no nosso caso ele pode levar a uma redução no volume transacionado, tá? Então o imposto vai gerar uma perda de excedente, né? Então vamos ver tudo isso que eu falei agora, né, no exemplo, tá, que eu vou trabalhar a partir desse exemplo aqui, tá? Mas agora vou me perguntar o que acontece se eu introduzo, né, um imposto específico sobre a transação desse produto, tá? Então, aqui eu não vou fazer um gráfico, ele não vai ser muito elucidativo, né? Mas o modelo que está sendo colocado é o seguinte: bom, eu estou com os mesmos vendedores, né, com os mesmos preços de reserva, os mesmos compradores com os mesmos preços de reserva, tá? E no meu modelo aqui eu posso definir o valor do imposto unitário, né? E definir, tá? E calcular aqui e o que vai acontecer, né? E eu vou calcular o meu equilíbrio vai ser aquele para qual o preço de reserva do último comprador, tá, subtraído do imposto, tá, seja ainda superior ao preço de reserva do último vendedor, né? Perdão, o preço de reserva do último comprador, tá? Isso, se eu extrair do preço de reserva do último comprador o valor do imposto, eu vou obter, tá, um valor que ainda é maior ou igual ao preço de reserva do último vendedor. Se eu tiver essa situação, eu estou numa situação de equilíbrio, né?
Então, aqui no nosso caso inicial, tá? O meu imposto unitário é zero, tá? Então eu vou selecionar, tá? Eu vou viabilizar o número de transações de tal maneira que o preço de reserva do último comprador aqui, né, que seria 6, né, o penado, tá? Subtraído do imposto, que é zero, né, seja ainda maior ou igual ao preço de reserva do último vendedor, que seria o Renato aqui, que o preço de reserva é igual a 5. Né? Se eu introduzir mais um comprador e mais um vendedor, tá? O preço de reserva da última compradora aqui, que seria a Beatriz, é 5. E esse preço de reserva, subtraído do meu imposto, que é zero, né? Esse preço de reserva, subtraído do imposto, ele fica menor do que o preço de reserva da nossa pretensa última vendedora, que seria a Betina. Eu tenho uma situação que não configura equilíbrio, porque nessa situação a Beatriz não vai querer fazer... negociar com a Betina ou vice-versa, né? O meu não tem um preço que seja simultaneamente atraente para a Beatriz e para a Betina, tá? O que vai acontecer se eu introduzir aqui um imposto unitário, né? Vamos introduzir um imposto unitário, primeiro pequeno, né? Tá certo? Menor do que 1, tá? Vocês podem notar, né, que no equilíbrio, sem o imposto unitário, quando o imposto unitário é zero, o preço de reserva do último vendedor é 5 e do último comprador é 6, né? Então eu tenho uma diferença aqui entre esse preço de reserva, 6 menos 5, que é igual a 1, que o governo pode, né, usar para criar um imposto sem comprometer, tá, o volume de vendas. Tá? Então eu, por exemplo, vamos supor que o governo queira cobrar um imposto de 80 centavos por unidade vendida. Né? O que vai acontecer? O preço de reserva, o meu equilíbrio continua sendo de 5 vendedores, e 5 vendedores vendendo para 5 compradores. Por quê? Vamos imaginar que a esse valor aqui, tá? O que o Bernardo está disposto a pagar, né, pelo produto, o meu último comprador aqui, tá? Se eu subtrair o que o Bernardo está disposto a pagar pelo produto, que é 6, se eu subtrair desse valor 6, o imposto unitário que o governo está cobrando, que é 0,8, isso quer dizer que o Bernardo compra o produto, né, todo o gasto dele com a questão do produto é 6, desse gasto, 80 centavos são do governo e R$ 5,20 é do vendedor. Tá? Se todas as unidades de produtos fossem vendidas a R$ 6,00, né, eu passaria... cada vendedor receberia R$ 5,20 e cada comprador teria que pagar R$ 6,00 por unidade. Né? Se cada comprador tem que pagar R$ 6,00 por unidade, os compradores dispostos a participar desse mercado são os compradores da Ana até o Bernardo. Né? E se cada vendedor recebe R$ 5,20 por unidade, os vendedores dispostos a vender o produto são aqueles vendedores com preço de reserva menor do que R$ 5,20, que vão ser os vendedores, né, do Pedro até o Renato. Tá? Então eu ainda viabilizo as transações. Tá? De fato, o que eu fiz aqui, né, esse nosso modelo em que as quantidades dão saltos, né, as nossas curvas de oferta e de demanda são escadinhas e tipicamente dá o nosso preço de equilíbrio, mesmo com tributo, não vai ser um preço único. Então eu fiz que o nosso modelo aqui está calculando o preço médio de equilíbrio. Tá? O preço médio de equilíbrio aqui, no caso que o imposto unitário é de 80 centavos por unidade, é um preço de R$ 5,10 por unidade vendida. Se o preço for de R$ 5,10 por unidade vendida, vão querer vender o produto todos os vendedores cujo preço de reserva é inferior a R$ 5,10, que são esses vendedores destacados em azul do Pedro até o Renato. E vão querer comprar o produto todos os compradores cujo preço de reserva é superior a R$ 5,10, que são os compradores, né, destacados aqui em azul, né, da Ana até o Bernardo. Tá? Eu só vou repetir porque eu não tenho certeza se eu falei corretamente, então deixa eu só repetir, né, se o preço for R$ 5,10, tá? Todos os vendedores que vão querer vender o produto são os vendedores cujo preço de reserva é menor ou igual a R$ 5,10, que são os vendedores do Pedro até o Renato. E todos os compradores que vão querer comprar o produto são os compradores cujo preço de reserva é maior ou igual a R$ 5,10, que são os compradores da Ana até o Bernardo. Né? De fato, eu poderia colocar R$ 5,10, né? Eu poderia colocar R$ 6,00, né? E poderia colocar eu poderia colocar um preço de... Enfim, eu poderia colocar diversos preços aqui que gerariam, né, o mesmo equilíbrio. Tá? Bom,
Então, um caso mais interessante, né, é quando o imposto unitário é alto, né, e ele afeta a quantidade transacionada, tá? Que é o caso mais realista, né, quer dizer, num mundo concreto, com muitos compradores, muitos vendedores, cada vendedor pode escolher quanto vai comprar do produto, cada vendedor quanto vai vender. As curvas de oferta e de demanda são muito próximas de uma linha reta, se não uma linha reta, linhas retas não, são curvas contínuas, né? Se não curvas contínuas efetivamente, tá? E nesse caso, a introdução de um tributo vai gerar, tá, uma redução na quantidade transacionada. Vamos colocar aqui um imposto, por exemplo, de R$ 2 por unidade transacionada, né? Então, quando o imposto é de R$ 2 por unidade transacionada, tá, eu só vão poder, no equilíbrio, tá, a diferença, tá, de preço entre o preço, a diferença entre o preço do último comprador, a diferença do preço de reserva, né, entre o preço do último comprador e o preço do último vendedor tem que ser maior ou igual a esse imposto unitário, né? E a diferença do preço de reserva do primeiro dos não compradores, né, para o primeiro dos não vendedores tem que ser menor do que esse imposto unitário, tá? Que acontece quando eu tenho 4 compradores e 4 vendedores, né? Nesse caso, quem vai querer comprar o produto, né? Ou quando eu tenho 4 compradores e 4 vendedores, tá? O último comprador é a Rita, que tem um preço de reserva igual a 7. 7 menos o imposto unitário é 5, né? Que é maior ou igual ao preço de reserva do último vendedor. Mas se eu quisesse colocar mais um comprador e mais um vendedor, tá? Por exemplo, se eu colocasse o Bernardo, né, como mais um comprador, ele estaria disposto a pagar apenas R$ 6 pelo produto. R$ 6 menos R$ 2 é R$ 4, que agora é menor do que o preço de reserva do próximo vendedor, que é o Renato, né? Então, o meu último comprador e meu último vendedor, né, são os últimos pares, né, configuram o último par de compradores, né, para qual a diferença entre o preço de reserva do comprador e o preço de reserva do vendedor é maior ou igual ao imposto unitário. Aqui eu atingi meu equilíbrio, né? Novamente, né, esse equilíbrio, né, poderia ocorrer com um preço menor do que qualquer preço menor do que R$ 7, né? E maior do que R$ 6, tá? Porque se o preço fosse menor do que R$ 7, o preço bruto, o preço pago pelo comprador fosse menor do que R$ 7 e maior do que R$ 6, tá? Apenas até a Rita estariam dispostos a comprar o produto, tá? E o preço sendo menor do que R$ 7, menos R$ 2 vai ser menor do que 5, mas vai ser maior do que 4, né? E, então eu vou ter, se o preço for menor do que R$ 7 e maior do que R$ 6, né? O preço menos R$ 2 vai ser menor do que 5, mas maior do que 4, de tal maneira que apenas os vendedores do Pedro até o Antônio vão querer participar desse mercado, tá? Então eu escolhi aqui um preço de equilíbrio, né, de 6,5, tá? E o que o modelo está fazendo aqui é simplesmente, né, selecionar, né, calcular, computar esse preço de equilíbrio médio aqui, né? Esse é o preço que vai ser pago em termos brutos pelo comprador do produto, né? O preço líquido recebido pelo vendedor do produto é o preço bruto menos o valor do imposto, que é 4,5, né? E ele seleciona então aqui os compradores, né, que vão querer, os vendedores que vão efetivamente querer vender o produto, né? Tem aqui essa coluna vende o produto, né? E aqui os compradores que efetivamente vão querer comprar o produto, tem aqui essa coluna compra o produto. E calcula os excedentes, né, para os participantes do mercado, para quem está em fundo de azul, e atribui um excedente igual a zero para quem está fora do mercado, né? Então aqui ele está calculando a soma dos excedentes dos vendedores, a soma dos excedentes dos compradores, e então o excedente dos vendedores mais o excedente dos compradores, nesse exemplo aqui, seria igual a 16, né? Menor do que aqueles R$ 25, que era o excedente, a soma dos excedentes dos vendedores e dos compradores, quando eu não tinha intervenção no mercado, né, no mercado operando livremente, tá? Mas isso não é o total de excedente gerado, né,
nesse mercado, tá? Mesmo com tributo. Por quê? Porque a arrecadação tributária, né, vai ser usada pelo governo. Se ele usar isso eficientemente, essa arrecadação tributária vai virar excedente de alguém. E qual que vai ser a arrecadação tributária? Bom, o valor do imposto unitário, né, que eu estou supondo que é específico, né, não ad valorem, vezes a quantidade negociada, 2 vezes 4, que é igual a 8. Né? Então, o meu excedente total, tá, é 8 mais 8 mais 8. Né? 8 para os vendedores, 8 para os compradores e 8 para o governo. Né? O excedente total tem um valor de 24. Esse tributo de R$2 por unidade, né, impôs uma perda de eficiência, né, igual a R$1. Né? O nosso excedente sem a intervenção era igual a 25, que está aqui, né? Com a intervenção ele passa a ser igual a 24. Né? Então a diferença, a perda de eficiência aqui é igual a 1. Né? Bom, se eu subir ainda mais esse tributo, tá? De fato, se eu subir para algo acima de R$3 para cima, tá? O que vai acontecer, né, é que, perdão, aqui não, 3 eu vou ter que colocar acima de R$3, R$3,1, por exemplo. O que vai acontecer aqui, né, é que essa perda tributária vai aumentando. Né? À medida que a arrecadação, que o tributo vai aumentando, né, a minha arrecadação, a minha perda de eficiência vai crescendo. Né? O tributo está gerando menor excedente social, né, tá certo? Com o tributo de R$2 que a gente tinha antes, né? O excedente social a perda de excedente social era de R$1, meu excedente social era 24, eu tinha uma perda de excedente social de R$1, né? Se o tributo específico passa para R$3,10, né? O meu excedente social cai para R$21, né? E a minha perda de eficiência sobe para R$4, né? Bom, o que nós... mas veja que quando o imposto o imposto específico era R$2, né? A arrecadação tributária era de R$8, e se eu subo esse imposto específico de R$2 para R$3,10, né? A arrecadação tributária sobe, né, para R$9,30. Tá? Porém, isso, então, a princípio pode parecer o seguinte: se o governo quer arrecadar mais, né, ele aumenta, né, o tributo a ser cobrado, ele aumenta o valor do tributo. Porém, isso mesmo isso tem limite. Né? A gente viu isso, que é a ideia, né, da curva de Laffer. Se o tributo cresce muito, né, se o valor do tributo específico cresce muito, o que acontece? Ele vai gerar uma redução tão grande na quantidade transacionada que a arrecadação tributária pode crescer, né? Pode diminuir. Né? Lembrem que a arrecadação tributária é o produto entre o imposto unitário cobrado pelo governo, né, vezes a quantidade negociada. Se eu subo o imposto tributário, né, eu subo o valor de um desses fatores que estão gerando a arrecadação tributária, que é o imposto tributário. Mas eu reduzo o valor de outro desses fatores, que é a quantidade negociada. Né? Se a queda na quantidade negociada é percentualmente maior do que o aumento, né, no imposto tributário, eu posso ter uma queda de arrecadação. Né? Então a gente pode ver isso, por exemplo, eu vou subir aqui a minha cobrança por tributo, tá, para R$5 por unidade tributada. Tá? Ainda está subindo minha arrecadação tributária, subiu para 15, né? Vocês podem ficar observando essa célula aqui. Né? Vamos subir então para R$7. Tá? Agora a arrecadação tributária já caiu. Né? Quer dizer, quando o tributo é de R$5 por unidade tributária, tá? A minha arrecadação tributária é 15, tá? O governo que arrecada mais aumenta, né, o imposto, tá? Mas com esse aumento de imposto, o número de transações cai tão drasticamente, né, que ao invés de aumentar a arrecadação tributária, ela cai. Tá? Isso, então, isso era ilustrado, né, teoricamente, a gente já viu discutido isso, né? Isso aqui era ilustrado pela famosa curva de Laffer. Né? A ideia da curva de Laffer é que se eu fizesse um gráfico, né, relacionando o valor do tributo, né, com o valor da arrecadação, tá? Esse gráfico teria uma curva como essa aqui. Né? Evidentemente, se o tributo é zero, né, a arrecadação é zero, inicialmente essa curva seria ascendente, ela atingiria um valor máximo a partir do qual essa curva seria descendente. Né? Então essa ideia da curva de Laffer, né, que mesmo se eu estiver pensando em gerar tributo com o único objetivo de maximizar a arrecadação tarifária, maximizar a arrecadação do governo, ainda assim, né, o meu tributo não pode ser arbitrariamente alto. Né? Existe um valor
de tributo que gera uma arrecadação máxima, né? Tá ok? Quando as curvas de oferta e de demanda são contínuas, a curva de Laffer vai ter uma cara como essa aqui, ela vai ser bonitinha, né? No nosso caso, as nossas curvas de oferta e de demanda, a gente viu, não são contínuas, né? Elas são descontínuas. E nesse caso, a curva de Laffer vai ser um pouquinho mais feia, tá? Eu já vou mostrar ela para vocês, né? Ela vai ter uma cara um pouquinho mais esquisita, por quê? Porque para algumas flutuações, né, no valor do tributo, a quantidade transacionada não é alterada, né? E, portanto, eu não tenho perda de eficiência e tenho ganho de arrecadação tributária, tá? Bom, para fazer isso, deixa eu voltar aqui o nosso tributo para o valor do nosso tributo aqui para algo mais razoável, né? Vamos voltar aqui para 3.1, por exemplo, tá? E o que eu vou fazer aqui, eu vou abrir, tá? Os dados que eu fiz para simular, tá? Para estimar, né? Pontos da curva de Laffer para esse nosso exemplo aqui, tá? Então o que eu tenho aqui eu tenho diversos valores, né? Para a nossa arrecadação tributária, tá? Para o tributo unitário, né, para o imposto unitário sobre a transação do produto, e na segunda coluna eu tenho a arrecadação correspondente, né? E eu fiz esses pares de valores, tá? Eu gerei um gráfico aqui que seria a nossa curva de Laffer, né? Então a nossa curva de Laffer aqui, ela é meio esquisitinha porque ela tem segmentos, parece ser um conjunto de segmentos de linha reta, de fato ela é um conjunto de segmentos de linhas retas, né? Mas que aproximadamente, né, se eu aproximar esses segmentos de uma curva contínua, né, eles parecem estar gerando, né, uma curva, ou seja, uma curva que, digamos assim, de tendência, né, seria uma curva como essa, que seria a cara que a gente esperaria usualmente de uma curva de Laffer, né? O que está acontecendo, né? Aqui, tá, nesse primeiro segmento aqui, tá, o tributo está aumentando, mas a quantidade transacionada não se altera, tá? Esse primeiro segmento aqui, ele ocorre quando o tributo varia de 0 até 1, né? Tá ok? Então vamos verificar isso no nosso simulador, tá? Se eu colocar aqui o tributo igual a 0, né? A quantidade transacionada efetivamente, né, é igual a 5, né, que era a quantidade transacionada sem intervenção governamental, né? Mas se eu colocar o tributo igual a meio, por exemplo, tá, a quantidade transacionada continua sendo igual a 5, né? De fato, mesmo com tributo igual a 1, a quantidade transacionada continua sendo igual a 5. Então, quando o tributo sobe de 0 até 1, tá, a minha arrecadação vai subir linearmente com o valor desse tributo, que é o que está sendo representado. Deixa eu só apagar aqui os meus desenhos, porque quando eu desloquei quando eu me movi aqui na planilha, né, o esboço que eu havia feito, ele saiu do lugar. Deixa eu só deixar esse gráfico aqui, que talvez nesse caso eu não vou precisar mexer na planilha, né? Então, e voltar aqui o nosso... Eu acho que a gente não precisa desenhar mais nada, então vamos seguir dessa maneira, tá? Então, esse primeiro trecho aqui, tá? Então, esse primeiro trecho aqui, tá, representa o quê? Representa, tá, o trecho em que o tributo está variando de R$ por unidade vendida até R$ por unidade vendida, né? Nessa faixa aqui, o número de quantidades transacionadas do produto não se altera, tá? E, portanto, né, o meu tributo vai evoluir, né? Aqui, né, nessa região aqui, eu tenho, né, que a minha arrecadação vai ser igual a 5 vezes o valor do tributo, né? O 5 é a quantidade transacionada, que quando o tributo varia, né, entre R$ e R$ 1, tá, ela permanece constante igual a 5, né? Então eu vou ter uma arrecadação, né, que sobe linearmente com o aumento do produto. Quando o preço sobe acima de R$ 1 por unidade, por exemplo, né, se o preço não, né, quando o tributo unitário sobe acima de R$ 1 por unidade, por exemplo, se ele sobe para R$ 1,1 por unidade, tá, o que acontece agora, tá, a minha quantidade negociada cai para 4 unidades e a minha arrecadação ela cai para, nesse caso aqui, para 4,95 unidades tributadas, tá? De fato, essa quantidade negociada de R$ 4 por unidade
vai permanecer constante até um preço igual, até um imposto unitário igual a 3, tá? E por essa razão que a gente tem nessa região aqui, né, para impostos unitários, para o valor de T maior do que 1, né, e menor do que 3, tá? A gente tem uma outra linha reta, tá? Que a linha reta está dizendo o seguinte, né, a arrecadação é igual a 4 vezes T, tá? Isso daqui vai com os preços variando, né, de maior do que R$1, né, até R$3 por unidade vendida, tá? Bom, então você já deve estar imaginando, né, que a próxima linha reta aqui, né, a fórmula dela, né, é a arrecadação igual, quando o preço sobe acima de 3 unidades, a quantidade de equilíbrio deve cair para 3 unidades, né, vamos colocar aqui, 3, por exemplo, 3,1, né, a quantidade caiu para 3 unidades e, portanto, a minha arrecadação, né, para valores acima de R$3 por unidade, né, a arrecadação é igual a 3 vezes T, tá? E assim por diante, né? Nesse trecho aqui, a arrecadação vai ser igual a 2 vezes T, né? Aqui, a arrecadação vai ser igual a 1 vezes T, simplesmente T, né? E aqui, tá? Se o meu imposto for muito alto, se o meu imposto for maior, né, do que R$9 por unidade, a minha arrecadação passa a ser zero, né? Que a gente pode até checar, se vocês quiserem, né? Substituindo aqui meu tributo por 9,1, né? E o que acontece, né? Dá um erro, tá, na minha fórmula aqui, mas a arrecadação passa a ser igual a zero. Se eu colocar o tributo igual a 9, né? E eu ainda tenho uma unidade negociada, tá? E a arrecadação vai ser igual a 9, né? Eu vou arrecadar R$9, tá? Mas para um tributo ainda maior, tá? A arrecadação passa a ser zero, tá? Então essa daqui é a nossa curva de Laffer, né? Ela ficou esquisita, como eu havia dito para vocês. A curva de Laffer, no caso contínuo, tá? Que é uma melhor aproximação para o mundo real, né? Ela vai ter uma cara mais como essa aqui, né? Que seria, vamos supor, é uma aproximação, né? É uma curva que aproxima, né, esse conjunto de pontos que a gente está vendo aqui, tá? Vocês podem ver, né, que nesse nosso exemplo aqui, tá? O tributo máximo, a arrecadação máxima vai ocorrer, né, nessa região aqui, né, quando o preço é igual, quando o tributo por unidade é igual a R$5 por unidade vendida, né? Se eu fizer esse tributo de R$5 por unidade vendida, tá? A arrecadação tributária vai ser de R$15, tá certo? E se esse tributo subir um pouquinho, de 5 para R$5,1 por unidade vendida, a arrecadação cai para 10,2, né? Se eu cair esse tributo também, né? Esse valor desse tributo para 4,8 ou qualquer valor abaixo de R$5, a arrecadação também vai ser menor, né? Se eu cobrar R$5 por unidade vendida, tá? Aqui eu vou ter a nossa arrecadação máxima, tá? Então é isso, né? Esse é o exemplo que eu queria passar para vocês, tá? Mostrando numericamente, né, a ideia de excedente do impacto, né, da introdução de um imposto sobre o mercado em concorrência perfeita, tá? Agradeço a atenção de todos, né? E até a próxima.